Vamos lá. Senhores, bom dia a todos. Quero pedir desculpa pela demora. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a apresentação da sessão de julgamento da Câmara Municipal de Buriti, destinada à apreciação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do ex-gestor Lorinaldo Batista da Silva, conforme parecer prévio número 346/2022, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no processo TCE Maranhão, número 1755/2020. Nesse exato momento, eu vou pedir para a diretora da Câmara Municipal que faça a leitura da ata anterior. Perdão. Pedir para o vereador Veinho que faça a chamada dos vereadores presentes. Bom dia a todos e a todas. Nesse momento, fazer a chamada dos nobres companheiros presentes. Cirlando Santos da Silva, presidente. Antônio Elis Ferreira dos Santos, vice-presidente. Andréia de Oliveira Costa, primeira secretária. Dejailson Jairo Bart Silva, segundo secretário. Antônio Mateus dos Anjos Tertulino, vereador. Elton Coelho Diniz, vereador. Edmilson Alves Rodrigues, vereador. Francisco Jardel Oliveira de Moraes, vereador. Joab Soares Cardoso, vereador. Naíris Marques Freire, vereadora. Rogério Viana Marques, vereador. Hoje, todos os vereadores aqui na Casa do Povo. Passa a palavra para o presidente. Nesse exato momento, convido a diretora-geral da Câmara Municipal que faça a leitura da ata anterior. Leitura do resumo da ata da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Buriti, em 10/10/2025. A sessão ocorreu no Centro de Apoio Pedagógico CAP, sob a presidência do vereador Cirlando Santos da Silva, com a presença dos demais vereadores. Após a leitura e aprovação da ata anterior, foram apresentados e votados diversos requerimentos. Requerimento número 140/2025, de autoria dos vereadores Cirlando Santos, Andréia Costa, Antônio Elis, Naíris Marques, Elton Coelho e Jardel de Oliveira, solicitando a recuperação da estrada que liga Mata Grande a Santa Inês. Requerimento de número 141, 142 e 143/2025, da vereadora Andréia de Oliveira Costa, pedindo, respectivamente, conclusão do sistema de abastecimento de água do povoado Carnalbinha de Cima, manutenção e tratamento da água do poço artesiano da Carnalbinha de Baixo, recuperação das estradas que ligam Carnalbinha, Fazenda Nova, Belém, São Domingos, adjacência, além da ampliação da iluminação pública. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Na tribuna, o vereador solicitou a perfuração de um poço no CAP, destacando a necessidade da água local. O vereador Rogério Viana apoiou a ideia, mas sugeriu priorizar comunidades que sofrem com falta d'água. Ele também comentou sobre a nova escola inaugurada do Povoado Alegre e pediu atenção ao esporte escolar. A vereadora Andréia Costa parabenizou a inauguração da escola, ressaltou a importância do CAP e agradeceu o apoio do prefeito André Gaúcho, mencionando a realização futura de audiência pública para discutir o orçamento municipal, a LOA, LDO e o PPA, no dia 27 de outubro. O vereador Rogério Viana também abordou aspectos jurídicos sobre o julgamento das contas do ex-prefeito e irregularidades no envio das leis orçamentárias, pedindo maior fiscalização da casa. Em seguida, o vereador Lourinho apresentou requerimento verbal pedindo reforma da ponte do povoado Todos os Santos, aprovado pelos vereadores. O vereador Joab apresentou requerimento de número 144/2025, solicitando a reabertura do posto de saúde do povoado Cajueiro, também aprovado. Ao final, o presidente marcou a próxima sessão para o dia 17 de outubro de 2025, às 9 horas no CAP, ata lavrada por Maria Luísa Moraes Chaves, diretora-geral da Câmara. Nesse exato momento, eu coloco a ata que acabou de ser lida em votação. Como votam os 9 vereadores? Aprovado. Declaro despachado o pequeno e grande expediente, em virtude da natureza específica desta sessão,
que é destinada exclusivamente ao julgamento das contas do ex-gestor. Informo aos presentes que conduzirei esta sessão com absolutamente respeito e não será admitido qualquer manifestação que perturbe o andamento regular dos trabalhos. Solicito, portanto, que todos mantenham a postura e o silêncio necessário e a boa conduta desta sessão pública. Agora, eu pergunto aos nobres advogados de defesa se querem que leia o parecer ou não. É o mesmo parecer que foi feito na reunião das comissões. Ok. Leitura do parecer. Parecer conclusivo. Ementa, análise conclusiva, processo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, número 1755/2020. Parecer prévio, número 346/2022, referente à prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Buriti, exercício de 2019, irregularidades de natureza grave, comprometimento da regularidade das contas, impossibilidade de aplicação do princípio da razoabilidade, parecer conclusivo pela reprovação das contas. Da conclusão e do voto, à vista do exposto, considerando o parecer prévio de número 346/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Buriti, Maranhão, relativas ao exercício financeiro de 2019, sob responsabilidade do ex-prefeito Lorinaldo Batista da Silva, a apresentação de defesa escrita pelo gestor, cujos argumentos não afastam as irregularidades constatadas, em especial a extrapolação do limite de despesas com pessoal, artigo 20, inciso 3º, a linha B da LRF, e o repasse de duodécimos em percentual superior às constitucionalidades permitido. O fato de que tais irregularidades foram mantidas pela Unidade Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que emitiu relatório de instrução conclusivo pela desaprovação das contas, relatório de instrução conclusivo número 4.578/2022. O caráter opinativo do parecer prévio do Tribunal de Contas e a competência soberana do plenário da Câmara Municipal para o julgamento das contas nos termos do artigo 31, parágrafo 2 da Constituição Federal. A possibilidade da Câmara Municipal, mediante fundamentação própria, adotar posição diversa daquela sugerida pela Corte de Contas, quando constatada a gravidade das irregularidades e a insuficiência das razões de defesa. Esta relatoria opina e emite parecer pela reprovação das contas do exercício de 2019 de responsabilidade do ex-gestor Lorinaldo Batista da Silva, com a emissão nos termos regimentais do competente projeto de resolução a ser submetido ao plenário da Câmara Municipal de Buriti. Em conclusão dos trabalhos, esse é o pronunciamento que deve submetido à consideração dos novos pares. Buriti, 6 de outubro, Elton Coelho Diniz, relator. Certifico que a defesa do ex-gestor foi intimada ainda em sessão da comissão e, neste momento, concedo a palavra à defesa do ex-gestor pelo prazo de 1h30 para que possa se manifestar sobre as contas em julgamento. Eu peço que os nobres advogados de defesa do ex-gestor, que se fale seu nome, sua OAB, só para a gente registrar.
Daniel Tadeu Duarte Calvé, OAB-MA 27.715. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Cumprimento inicialmente os nobres vereadores aqui presentes, na figura do presidente, Cirlando Santos. Cumprimento os servidores dessa Câmara Municipal. Cumprimento o ex-gestor do município de Buriti, o senhor Lorinaldo Batista da Silva, que está aqui na presença de sua esposa e de seu filho. Cumprimento os advogados aqui presentes e a população que aqui se encontra. Inicio a minha fala fazendo um breve desabafo de que venho a esta tribuna hoje com um sentimento de tristeza. Tristeza porque eu já sei o voto, já sei a decisão desta Câmara Municipal quanto à prestação de contas do exercício de 2019. Com base no parecer prévio, no relatório que foi lido na sessão anterior, e eu sei que, muito provavelmente, a grande maioria dos vereadores que aqui estão não votaram de forma técnica, não tiveram em sua fundamentação análises técnicas com base na decisão do Tribunal de Contas do Estado. E que, muito provavelmente, estarão votando, emitindo o seu voto como forma de perseguição política e como forma de impedir que o senhor Lorinaldo Batista da Silva futuramente venha concorrer a novas eleições. E que isso é triste, porque os vereadores que aqui estão foram votados pelo povo de Buriti para trabalhar para o povo e pelo povo. E hoje, muito provavelmente, irão votar contra um verdadeiro líder e representante do povo. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é algo a ser pensado. E que fica a reflexão. Será que a Câmara Municipal fará a coisa certa? Será que a Câmara Municipal agirá dentro da legalidade, dentro da análise técnica da prestação de contas do senhor Lorinaldo Batista da Silva? Ou votará tão somente, usará o seu voto como forma de perseguição política? Fica a reflexão. Adentrando o mérito da prestação de contas, temos que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, quanto do julgamento do exercício financeiro de 2019 do Executivo Municipal, julgou aprovadas as contas do senhor Lorinaldo Batista da Silva. Inclusive, para que fique registrado, o parecer do Ministério Público de Contas, assinado por, à época, a procuradora Flávia Gonzalez, hoje atual conselheira do TCE, ele foi muito claro, e aqui eu trago um trecho do voto do parecer da procuradora. Abre aspas. As contas evidenciaram o cumprimento dos limites legais e constitucionais, bem como a inexistência de irregularidades na prestação de contas. Isso não é o Daniel que está dizendo. Isso foi a própria representante do Ministério Público de Contas que disse, em seu parecer, no âmbito do TCE. E os conselheiros do TCE assim o julgaram. A julgaram, aprovadas as contas, ainda que com ressalvas. E que essas ressalvas, que a Câmara aqui está fazendo crer que são irregularidades gritantes, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão disse que essas meras irregularidades não são suficientes para macularem, para mancharem as contas do exercício de 2019 do senhor Lorinaldo Batista da Silva. E isso é interessante, porque a gente vê que o TCE é um órgão técnico que processa e julga as contas e tem todo o aparato para assim o fazer. E o relatório, o parecer desta comissão, desta Câmara de Vereadores, foi no sentido de desaprovar, de dizer que o TCE está errado. E isso é muito grave. Adentrando o mérito, temos que as duas ressalvas,
A primeira, a extrapolação do gasto com pessoal acima do limite permitido. Segundo o relatório, a porcentagem foi de 55,31% de gasto com pessoal da receita corrente líquida do município, quando deveria ter sido de 54%. A defesa, inclusive, no âmbito desta Câmara, tão qual no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, apresentou fundamentações técnicas e legais, no sentido de que, naquele momento, não era aplicado, não incidia na base de cálculo o imposto de renda retido na fonte. E isso é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão plenário, número 15 de 2015. Ou seja, se for feito o cálculo excluindo o IRRF, ficaria dentro do limite constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal previsto. Isso foi apontado na defesa e não foi observado no relatório e no parecer desta Casa Legislativa, porque no parecer dessa Casa Legislativa foi juntado uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2023. Ora, Excelência, estamos discutindo a prestação de contas do exercício de 2019, quando ainda não era aplicado esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STF. E mais, os precedentes do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão dizem que isso é uma coisa tão ínfima, 1,31%, que não é capaz de acusar um gestor de que não prestou, de que não aplicou regularmente os recursos públicos. Não houve dano ao erário, não houve enriquecimento ilícito. Não houve. O próprio TCE disse que é uma mera irregularidade, algo que pode ser tido, inclusive, como uma irregularidade, uma inconsistência contábil. E os precedentes dizem isso, e foi juntado na contestação isso, na defesa protocolada tanto no TCE quanto nessa Câmara. O segundo ponto, o repasse de duodécimos, que é o repasse que o Poder Executivo Municipal envia para a Câmara Municipal do município, em que ficou constatado no relatório que o município teria que passar no máximo 7% da sua receita corrente líquida e passou 7,26%. 0,26% que foi repassado supostamente a mais para esta casa, que foi usado por esta casa. E a defesa novamente trouxe argumentos técnicos, pautados na legalidade, para justificar isso, tal qual a taxa de contribuição de iluminação pública, que à época não foi somada ao cálculo da receita do município, e que, se for somada, os nobres vereadores verão que, ao se fazer o percentual do repasse à Câmara Legislativa, daria o percentual de 6,99% e, portanto, estaria dentro do limite previsto no artigo 20A da Constituição Federal. E isso trouxemos na defesa aqui na Câmara, foi abordado no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E ainda assim, a Câmara, em seu parecer, no seu relatório da comissão anterior, entende que as contas merecem ser desaprovadas por um suposto recurso a mais que ela mesma recebeu. A jurisprudência, os entendimentos do TCE, que também existem precedentes sobre isso, dizem que isso também não é permissivo, não é autorizador para que as contas sejam desaprovadas. E digo mais, esses 7,26% foram utilizados por essa Câmara Municipal e na prestação de contas dessa Câmara Municipal do exercício de 2019 foi aprovada. Não ficou constatada nenhuma irregularidade, que eu tenho certeza que a Câmara Municipal aplicou de forma regular esse recurso, esses valores recebidos, que eu tenho certeza disso. Então, aqui eu reforço, mais uma vez, que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
aprovou as contas do senhor Lorinaldo Batista da Silva do exercício financeiro do ano de 2019 e que o próprio Ministério Público de Contas, o órgão fiscalizador, também deu parecer favorável a essa proposta. Obrigado, doutor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. A Constituição Federal deu essa prerrogativa para que o vereador pudesse apreciar e desfazer o que o Tribunal de Contas do Estado, o órgão técnico, pessoas que estudaram e têm a vivência e passaram mais de 4 anos para avaliar todo o contexto de uma prestação de contas. Mas a Constituição lá não diz em momento nenhum que perguntar para vocês. Qual foi o crime que este homem cometeu? Meus nobres colegas vereadores, que estavam no mandato de 2019. Qual foi o crime que ele cometeu que vossas excelências, que eram vereadores na época, não apontaram o crime e o denunciaram? Qual foi o crime? O crime foi ter passado 0,26 para a Câmara, a qual eu era presidente neste mandato. A mesma Câmara que o prefeito repassou 0,26, o atual presidente da Câmara teve as contas aprovadas sem ressalva, porque o tribunal entendeu que as alegações que a defesa fez lhe deram razão para manter o senhor Lorinaldo Batista da Silva sem ter tido cometido nenhum crime. Me digam neste relatório, vocês devem ter apreciado, olhado, devem ter lido toda a prestação de conta. Eu acredito que tenham lido, pelo menos o relator deva ter lido toda a prestação de conta. Vocês viram, né, no relatório, meus nobres vereadores, vocês viram no bojo da prestação de contas. O senhor Naldo Batista desviou dinheiro da educação, desviou dinheiro da saúde, desviou dinheiro das obras e infraestrutura.
Lá não diz em nenhum momento que este homem fez algum desvio de verba pública para enriquecimento ilícito e está dando prejuízo para o município. Lá não tem isso. Muito pelo contrário. No ano de 2019, o senhor Naldo Batista tinha uma aprovação no seu mandato, e vocês, vereador Didi, vereadora Andréia, vereador Hélio Flora, que fazia parte, vereador Veinho da Limpeza, que fazia parte dessa gestão também. Vocês sabem o zelo que o ex-prefeito teve com o recurso público do município. Para tanto, hoje, está nas mãos de vocês a fazerem um julgamento político para dar trabalho. Esse julgamento não vai tirar o Naldo Batista de ser candidato em 2028. Só vai dar trabalho para nós, defesa. Porque, infelizmente, se vocês decidirem por acompanhar o voto do relator, só temos uma única saída. É recorrer à justiça para que a justiça seja feita. Porque isso que estão fazendo com este homem é uma injustiça muito grande. É um crime que esta casa irá cometer. E cada um dos senhores podem responder por isso. Porque estão dizendo que o Tribunal de Contas não estão seguindo o voto que o Tribunal de Contas deu favorável para as contas. Vocês estão desmanchando. Vocês estão derrubando por terra aquilo que o Tribunal de Contas disse. Que ele não tem crime nenhum. Muito bem, senhores. Vamos aqui, doutor, só lembrar um pouquinho dos arranjos que o relator fez para poder tentar incriminar o seu voto, imputar uma culpa que este homem não tem. Dos arranjos políticos. Pode sentar, vocês, prefeito. Dos arranjos que tem no relatório. Usou as contas de 2020 para justificar que o ex-prefeito também cometeu um crime que ele só encontrou lendo esta prestação de contas. Esse crime tão grave, tão desabonador, que ele não consegue enxergar na premissa de vereador que é, cumprindo a lei orgânica do município, o regimento interno e a Constituição Federal, que é fiscalizar o que está acontecendo no município. O superfaturamento de obras que está tendo, e o vereador preferiu encontrar uma maneira para poder condenar quem aplicou o recurso público com eficiência, com zelo, dentro da legalidade. Ele não vê isso. Para tanto, eu gostaria de deixar vocês bem tranquilos. Essa aqui é uma perseguição política. Está claro. Eu espero que vocês repensem. E na hora de fazer o voto de vocês, que vocês decidam pela razão. Pensando em cada um dos senhores. O julgamento de vocês virão. Isso é claro. O julgamento de vocês virão. Brevemente. E é o povo que está aqui, que está lá em casa, acompanhando, e sabe que em 2019 o pagamento era em dias, não tinha salário abaixo de um salário mínimo, o dinheiro da educação foi aplicado com zelo, com responsabilidade, e o povo é que vai dizer para vocês, aquela votação que fizeram, o resultado vai ser um não, para cada um de vocês, pelo ato que poderão fazer hoje. Portanto, esta defesa pede que vocês votem, mas votem com consciência. E não por pressão, como a gente imagina que isso deva acontecer. Votem para derrubar o parecer de um relator que, acredito eu, que não tenha tido o entendimento de ler a prestação de contas na íntegra, para poder dizer que o Tribunal de Contas está errado e que
ele é que está certo a fazer os arranjos para poder derrubar, atrapalhar a vida de um cidadão que trabalhou, que tem os direitos. Igualmente vocês têm. Dizer que esse rapaz cometeu um crime é a maior injustiça que esta Câmara pode cometer. Desde quando a Câmara se tornou o Parlamento de Buriti, que já passaram muitos homens e mulheres de bem por esta casa. Mas eu nunca tinha visto um camelo sair voando, como irei ver hoje, se isso vier a acontecer, se vocês acompanharem o ilustríssimo, excelentíssimo senhor relator. Que vocês possam votar contra este relatório e mantendo o senhor Naldo Batista com os direitos políticos, que é um direito que ele tem. No mais, eu gostaria só de agradecer a todos vocês e dizer: precisamos de justiça. E a justiça, ela é feita por homens e por mulheres. E vocês irão fazer este julgamento. Serão juízes por um dia, mas que sejam juízes que façam realmente o cumprimento da lei. Obrigado e que Deus proteja a todos nós. Se está aqui, satisfeito? Obrigado, senhor. Doutor Jorge, aqui hoje, o que a gente está sendo julgado não é crime nenhum. Aqui está sendo julgado as duas ressalvas, aonde apontaram o Tribunal de Contas e aonde o processo foi enviado para essa casa. E outra, não adianta você vir querer ameaçar essa casa, que essa casa não vai se intimidar. Você já foi presidente dessa casa, deveria ter mais respeito por essa casa do povo. Segundo, essa ressalva do repasse para a Câmara Municipal, aonde foi passado a mais, você era o presidente. Como você se diz ser tão amigo do ex-gestor, sabendo que estava sendo passado a mais, mas não comunicou ele, e muito menos devolveu esse valor. Entendeu? Então, mais respeito com a casa do povo. Porque hoje você está aí, mas você já esteve aqui. Você já teve o seu espaço já. Você é advogado, você não é vereador. Quando um vereador é citado, a gente dá direito de fala para ele. O seu tempo já teve, já. Após a manifestação da defesa, agradeço a manifestação da defesa e passamos à etapa de pronunciamento dos vereadores. Concedo a palavra aos senhores vereadores que poderão se manifestar individualmente. Pelo prazo de 15 minutos, conforme a ordem que é escrita. Está por aquela palavra. O primeiro vereador quiser se manifestar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cidadãos e cidadãs de Buriti que nos acompanham. Quero fazer aqui um agradecimento a todos aqui presentes. Em especial, eu quero fazer o agradecimento à presença aqui dos meus irmãos, o ex-vereador de 2 mandatos nesta casa, o vereador José Francisco,
aqui presente, o meu irmão de Assis e a minha irmã, doutora Maria Aracélia. Hoje, esta casa cumpre uma de suas mais importantes responsabilidades constitucionais, o julgamento das contas de governo do ex-prefeito Norinaldo Batista da Silva, referentes ao exercício financeiro de 2019, conforme o processo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, número 1755, de 2020. Trata-se de uma função atípica do Poder Legislativo, de natureza jurisdicional e política ao mesmo tempo, que exige de cada vereador isenção, responsabilidade e, sobretudo, fundamentação jurídica no voto que expressar. Da importância do parecer do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. O artigo 31 da Constituição Federal é muito claro ao esclarecer que o controle externo do município é exercido pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não é uma mera formalidade, é uma opinião técnica qualificada, que deve ser considerada como base para o nosso julgamento político. No caso concreto, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por meio do conselheiro João Jorge Pavão, emitiu parecer pela aprovação com ressalva das contas do exercício de 2019. O tribunal reconheceu 2 pontos de ressalvas: o gasto com pessoal, que ficou em 55,31% da receita corrente líquida, ultrapassando em pequena medida o limite de 54%. E o repasse ao Legislativo, que alcançou 6,26%, ligeiramente acima do limite constitucional de 7%. O próprio tribunal destacou que tais excessos foram mínimos, sem gravidade material, e que o Ministério Público e que o município cumpriu todos os demais índices constitucionais de investimento em saúde, educação, transparência pública, motivo pelo qual as contas mereciam aprovação com ressalvas. O Ministério Público de Contas, por sua vez, através da procuradora Flávia Gonçalves Leite, emitiu parecer favorável à aprovação sem ressalvas, reconhecendo a regularidade plena da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial do município de Buriti no exercício 2019. Segundo ponto, do respeito ao princípio da razoabilidade. Senhores vereadores, o artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015 determina que todo julgador deve decidir conforme a razoabilidade, a proporcionalidade e a boa-fé. Não é razoável, portanto, que pequenos desvios percentuais, reconhecidos como irrelevantes pelo órgão técnico especializado, sirvam de fundamento para a reprovação de contas de governo, que, no conjunto, demonstram boa gestão, cumprimento das metas fiscais e observância dos princípios constitucionais da administração pública. O princípio da razoabilidade, como nos ensina o ministro Luiz Roberto Barroso, em sua obra Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 2022, impõe que a sanção e a decisão do poder público guardem proporção com a gravidade real da conduta analisada.
Se esse preceito já não basta, por si mesmo, impõe-se atentar para a regra incumpida no artigo 11 do mesmo Código, que vai na mesma direção, ou seja, o julgamento pode ser nulificado em processo judicial adequado. É preciso entender que o legislador constituinte, ao exigir fundamentação sob pena de nulidade do julgamento, estabeleceu um modelo coerente com os princípios básicos do devido processo legal, em harmonia com o contraditório e a ampla defesa. Isso quer dizer que decisões não fundamentadas comprometem o sentido de justiça e de que qualquer julgamento deve se impregnar. Mais que isso, a nova lei de introdução às normas de direito brasileiros, chancelada pela lei número 12.376, de 2010, contém uma regra que bem se aplica ao caso em julgamento neste plenário. Refiro-me ao parágrafo 1º do artigo 22 da referida lei, de conteúdo claramente imperativo, que se aplica para todos e qualquer julgamento, segundo a qual, abre aspas, em decisões sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Essa regra inovadora foi introduzida no ordenamento jurídico através da Lei 13.655, de 2018. Terceiro ponto, da necessidade de fundamentação dos votos. Este plenário não está hoje apenas deliberando politicamente, está exercendo um dever de julgamento. E toda decisão que julga deve ser fundamentada sob pena de nulidade. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 489 do Código de Processo Civil determinam que todas as decisões públicas devem conter os fundamentos e de fatos e de direito que as justificam. Isso se aplica também aos vereadores, pois, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na DPF 982, o julgamento das contas de prefeito deve respeitar a motivação e a coerência com os pareceres técnicos, salvo justificativa expressa em sentido contrário. Em outras palavras, não basta votar sim ou não, é preciso dizer o porquê, demonstrando respeito ao devido processo legal e a transparência com o povo. Importa salientar, nesta passagem, a regra contida no parágrafo 2º do mesmo artigo 22 da nova Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo a qual, na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e gravidade da infração cometida e os danos que dela provierem para a administração pública. No caso concreto que estamos a julgar, o parecer da comissão propõe rejeição das contas, sem, contudo, apontar qualquer dano à administração pública. Ao contrário, beneficiou esta Câmara com repasse de apenas 0,26%. Se dessa rejeição resultar eventual inelegibilidade do ex-prefeito, as consequências práticas da decisão afrontarão, sem nenhuma dúvida, a regra contida no parágrafo 2º do artigo 22 da citada Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E todos sabemos que afrontar uma lei é afrontar o princípio da legalidade, explicitamente inserido no artigo 37 da Constituição Federal. É nesse ponto que se evidencia a aplicação do princípio da razoabilidade. Mais que isso, também o princípio da proporcionalidade, igualmente preconizado no artigo 8º do Código de Processo Civil.
Quanto à ultrapassagem do limite de gasto com pessoal, calha ponderar a decisão unânime do Supremo Tribunal, na recente data de 16 de junho do corrente ano, no julgamento da DPF número 982, já referenciada neste voto, reforça a compreensão de que o Tribunal de Contas tem poder judicante. Assim mesmo que se queira considerar apenas um parecer técnico do TCE do Maranhão, a aprovação com ressalva reúne consistência decisória e, portanto, deve ser respeitada por esta Câmara. Se assim não entenderem os meus pares, estaremos comprometendo o conceito deste Poder Legislativo no campo jurídico, além de submetê-lo aos riscos de anulação deste processo na esfera judicial, principalmente por falta ou deficiência de fundamentação. É com esta preocupação o meu voto. Do controle judicial e da segurança jurídica. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88, assegura que nenhum ato da administração escapa ao controle do Poder Judiciário. Assim, uma eventual decisão de reprovação sem motivação técnica adequada poderia ser anulada judicialmente, causando insegurança institucional e prejuízo político ao próprio Legislativo Municipal de Buriti. Conclusão. Diante de todo o exposto, considerando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, favorável à aprovação com ressalvas, considerando o parecer do Ministério Público de Contas pela aprovação integral e observando o princípio da razoabilidade e o dever constitucional de fundamentação das decisões, adianto aqui meu voto pela aprovação das contas do ex-prefeito Norinaldo Batista da Silva, referente ao exercício financeiro de 2019, acompanhando o entendimento técnico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão. Este voto é pautado na justiça, na legalidade e na coerência institucional. A Câmara Municipal de Buriti, como Casa do Povo, deve decidir com responsabilidade, respeitando o parecer técnico e os princípios que regem o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. A palavra está franqueada aos 9 vereadores. Mais algum vereador quer se manifestar? Senhor presidente, senhores vereadores, senhor ex-prefeito, autoridades presentes, todo o plenário aqui presente e a todos que nos acompanham por outros meios de comunicação, bom dia. Em respeito ao artigo 177 do regimento interno desta casa, que diz que o voto tem que ser detalhado, ou seja, justificado. Por isso, vou justificar meu voto. Em atenção à análise das contas do exercício financeiro de 2019, do ex-prefeito Lorinaldo Batista da Silva, informo que tais contas foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E ainda contaram com o parecer favorável do Ministério Público de Contas, pela aprovação sem ressalvas. Após ampla análise técnica e jurídica, é importante destacar que, conforme o próprio tribunal, as falhas encontradas não causaram graves danos ao erário e, portanto, não configuram irregularidade de natureza grave
que justifique a desaprovação. Como vereador deste município, tenho o dever constitucional de atuar com responsabilidade, observando os princípios da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e do regimento interno desta Casa Legislativa. Ressalto também o princípio da significância, que deve nortear o bom juízo quando se trata de falhas de pequena relevância. Diante de todo o exposto, acompanho o parecer do Tribunal de Contas, votando pela aprovação das contas do exercício de 2019 do ex-prefeito Lorinaldo Batista da Silva, em respeito aos princípios constitucionais, à segurança jurídica e à boa-fé administrativa. Registro ainda também, hoje que tive acesso ao relatório da comissão, não tendo, portanto, oportunidade de analisar o parecer da mesma, o que reforça a necessidade de pautar meu voto nos pareceres técnicos e jurídicos do Tribunal de Contas do Ministério Público. Portanto, por todo exposto, voto favorável à aprovação de contas com ressalvas, seguindo o parecer do Tribunal de Contas. Obrigado. Mais algum vereador? Mais algum se manifestar? Após as manifestações, encerradas as manifestações, passaremos à votação. Coloco em votação as contas anuais de governo do ex-prefeito Lorinaldo Batista, exercício financeiro de 2019, processo do TCE Maranhão, número 1755/2020, conforme determina o regimento interno e a legislação aplicada. A votação será nominal, obedecendo à ordem alfabética. Primeira vereadora Andréia de Oliveira Costa, como a nobre vereadora, vota. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, todos os presentes, eu mantenho, já manifestei anteriormente, meu apoio, eu acompanhei o relatório e eu mantenho, acompanho o relator. O voto da comissão. Segundo o vereador Antônio Elis Ferreira da Silva, como voto nobre vereador. Senhores e senhoras, todos presentes, nesse momento aqui de nosso julgamento dessa casa. Presidente, eu queria fazer um convite sobre a nossa audiência, eu posso? Permitido? Antes de tudo, eu queria convidar a Assembleia, que no dia 27 agora, nós temos das maiores importância de um município, dessa casa, que é tratada a LOAS da PPA, não é isso? Então, eu queria convidar todos, porque é de grande interesse do município, povoados, bairro, e todos aqueles que têm o seu projeto, tenham suas formações em melhorar seu bairro, melhorar o seu povoado, sua comunidade. Essa audiência é para o povo, essa audiência é para vocês, é para nós, é para o município, colocar realmente devidas necessidades que
que o município tem, não é isso? Então, tratando aqui do julgamento hoje, do Lorinaldo Batista da Silva, eu, sem comentário, não tenho comentário, então eu voto com o parecer da comissão, o relatório do nosso parecer. Obrigado. Eu vou pedir agora que o nobre vereador Hélio Flora, que é o vice-presidente dessa casa, assuma os trabalhos aqui. Passando a ser presidente aqui, interino, por esse momento, como vice-presidente dessa casa, e eu pergunto ao nobre vereador Cirlano Santos, como vai o seu voto? Como volta? O meu voto, eu acompanho o relator da comissão. Obrigado. Sim, convido nesse instante o nobre vereador que reassuma o seu próprio lugar até os senhores votarem em casa. Vereador Dejailson Jairo Bastos Silva, como vota o novo vereador? Bom dia a todos e a todas. Conforme o parecer da comissão, eu voto favorável ao relator. Vereador Edmilson Alves Rodrigues, como voto novo vereador? Bom dia a todos. O meu voto, eu vou declarar meu voto e vou justificar. Declaro meu voto pela reprovação das contas do exercício financeiro de 2019, pela responsabilidade do ex-gestor, em conformidade ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa. As irregularidades constadas, em especial, extrapolam os limites de 54% das despesas correntes líquidas e o repasse acima do limite constitucional. A ausência das medidas sanatórias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal configuram infrações segundo a Constituição Federal. E assim eu acompanho o voto da comissão rejeitando. Vereador Elton Coelho Diniz, como voto novo vereador? Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todas as autoridades, vereadores aqui presentes. Meu voto rejeita, né? Como diz a comissão, e como, só fazendo uma ressalvazinha aqui, é que a gente fala só em pontos, só que como a gente analisou, junto com o presidente, com o vice-presidente da comissão, a gente fez uma análise e o repasse que foi feito para a Câmara, meu amigo Jorge, advogado, eu fiquei lhe ouvindo aqui, eu queria dizer o seguinte: pode debochar, vereador, você pode debochar, mas você fez parte dessa casa aqui também, certo? Você fala que a gente não tem estudo, né? Mas assim, com o jurídico a gente fez, e em números, foi mais de 900 mil reais, certo? Então, por isso que a comissão trabalhou junto, e eu queria dizer que eu voto reprovando as contas do ex-gestor Lorinaldo Batista. Vereador Antônio Mateus dos Anjos Tertulino, como voto novo vereador?
Bom dia a todos, público aqui presente, presidente, demais vereadores. Eu também fazia parte da comissão, sou o vice-presidente e acompanhei também o relatório de perto, eu, a vereadora André e o vereador Lourinho. E meu voto é contra também, a desaprovação das contas do ex-gestor, do exercício de 2019. Vereador Francisco Jardel de Oliveira, como voto, novo vereador. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, meus amigos advogados que estão aqui também, autoridade, meus companheiros, vereadoras. Quero dizer a vocês que hoje estou aqui nessa casa pelo nosso povo. Hoje quem botou nós aqui é o povo. Então só tenho a agradecer cada um que me deu essa oportunidade de estar aqui. Mas quero dizer a vocês que meu voto, vou acompanhando a comissão e o relator. Muito obrigado. Vereador Joab Soares Cardoso, como voto, novo vereador. Como já pronunciado anteriormente, eu voto favorável à aprovação de contas com ressalva, seguindo o parecer do Tribunal de Contas no exercício de 2019 do ex-gestor. E peço que conste em ata o pronunciamento. Vereadora Naires Marques, como vota a nobre vereadora? Senhores vereadores, plateia aqui presente, senhor presidente, o meu voto é acompanhando aqui a comissão da casa. Vereador Rogério Marques Viana, como voto, novo vereador? Voto pela aprovação das contas do ex-prefeito Norinaldo Batista Silva, referente ao exercício financeiro de 2019, acompanhando o entendimento técnico do TCE e do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão. Eu só faço aqui uma ressalva que eu quero que conste em ata o que eu falei aqui na plenário sobre que eu falei toda a fundamentação do meu voto, que conste em ata o que eu falei, que seja a fundamentação do meu voto, para eu não ter que ler novamente tudo que eu já falei anterior. Concluindo a votação, declaro o resultado reprovada as contas do ex-gestor pelo plenário dessa Casa Legislativa, observando-se que o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme determina a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno. Coloco em deliberação o projeto de decreto legislativo que julga as contas do ex-gestor, conforme o resultado dessa votação. Pedi aqui para a diretora-geral da Câmara fazer a leitura do decreto. Projeto de Decreto Legislativo número 01, de 17 de outubro de 2025. Ementa. Dispõe sobre a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Buriti, relativas ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do gestor Lorinaldo Batista da Silva e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Buriti faz saber que, após deliberação do plenário realizada em 17 de outubro de 2025, o Poder Legislativo Municipal, rejeitando o parecer prévio do Colente Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, exarado no processo número 1755/2020, Tribunal de Contas do Estado, referente às contas do município de Buriti, Maranhão, correspondente ao exercício de 2019, promulga e manda publicar para os devidos efeitos o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º.
Ficam reprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, relativas ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do gestor Lorinaldo Batista da Silva, em conformidade com a Comissão de Orçamento e Finanças, contrariando o parecer prévio número 346/2022, emitido pelo Colégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referente ao processo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, número 1755/2020, atendido todo o procedimento regimental. Artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Buriti, em 17 de outubro de 2025. Cirlando Santos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Buriti. Nesse exato momento, coloco o decreto legislativo em votação. Vereadora Andréa de Oliveira Costa, como vota a nova vereadora? Tinha dois decretos. É porque aqui a gente não tem impressora. Tá por ali. Tá por aí? Tá por ali. Peço que fique registrado em atas. Vota a favor. É a favor. Eu queria ver o segundo decreto. A favor da Eu voto a favor do decreto de número 1/2017. Projeto Decreto Legislativo número 1, de 17 de outubro de 2025. Muito obrigada. Vereador Antônio Elis dos Santos, como voto novo vereador? Voto sim, o decreto. Vereador Antônio Mateus dos Anjos Tertulino, como vota o novo vereador? Eu voto a favor do decreto. Pedir que o nobre vereador, vice-presidente da Câmara, assuma esse trabalho. Bom dia a todos. Vereador, o decreto legislativo, ele é a conclusão da votação do julgamento. Ele atende, eu falei até com o doutor Daniel no início, que logo depois do julgamento é como se fosse um desdobramento lógico do resultado do julgamento. Então, nós já temos aqui 9 vereadores favoráveis com o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e 2 vereadores favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, o decreto ele vai só reconhecer o resultado das eleições, porque, inclusive, é um ato que a própria legislação obriga a fazer para que seja encaminhado por os órgãos de controle, incluindo o Tribunal de Contas do Estado. Certo? Então, é um ato que, de certa forma, eu, assim, como técnico, como especialista em direito legislativo, a legislação nos impõe isso, mas seria um ato que vocês já poderiam ter votado o decreto na hora de terem aprovado, só que vocês primeiro passaram pelo julgamento das contas, para aí ser exprimido como resultado do julgamento o decreto legislativo que vai dizer se foi aprovado ou não. Então, é um desdobramento lógico do procedimento, por isso que ele é colocado logo em seguida, certo? E, nesse momento, eu pergunto ao novo vereador se lançando como vota no decreto. Voto a favor do decreto. Convido que assuma o seu próprio trabalho. Obrigado.
Vereador Dejailson Jário, como voto, novo vereador. Voto favorável ao decreto. Vereador Edmilson Alves Rodrigues, como voto, novo vereador. Voto favorável ao decreto. Vereador Elton Coelho Diniz, como voto, novo vereador. Voto favorável ao decreto. Vereador Francisco Jardel de Oliveira, como voto, novo vereador. Eu voto sim ao decreto. Vereador Joab Soares, como voto, novo vereador. Voto favorável ao decreto, como o doutor já explicou para a gente. Estava em dúvida. Vereadora Naires Marques, como vota, nobre vereadora. Voto a favor do decreto. Vereador Rogério Marques Viana, como vota o novo vereador. Eu continuo não entendendo essa votação para a existência de um decreto. O decreto ele deveria ser acho que só elaborado e não ser necessário uma votação, sim ou não. Porque eu não olhei aqui, não estou olhando o regimento aqui, na parte que fala de prestação de contas, eu não vejo isso. Só vejo que tem que ser enviado cópias a cada vereador. Só isso. O decreto tem que existir, né? Agora eu não estou entendendo a questão da votação, mas que tem que existir o decreto, eu voto que sim, que deve existir o decreto. Mas não que meu voto em relação às contas, eu não sigo, no caso, a maioria, como eu já falei. Eu não estou entendendo, só isso, entendeu? Porque eu só vejo aqui a necessidade de distribuir cópias para cada vereador, não a necessidade de votação. Em relação ao decreto, no caso, por não entender, né, e estou olhando aqui na parte do nosso regimento interno, eu me abstenho em relação ao decreto. Certificando que foram 9 votos a favor do parecer da Câmara Municipal e 2 votos acompanhando o parecer do TCE. E o resultado da votação do decreto foram 10 votos a favor do decreto e 1 obsteve, o vereador Rogério Viana. Nada mais havendo a se tratar, agradeço a presença de todos, retiro o compromisso desta casa com transparência, legalidade e o respeito ao devido processo legal e declaro encerrado a apresentação da sessão.